Seja bem-vindo ao Destravando a Carreira. Eu sou o Julerdi e nesse evento eu vou te ensinar o caminho para você se destacar em 60 dias para ser promovido em qualquer empresa. Porque no fundo, o que todo mundo quer é ser promovido. Só que ser promovido, na verdade, é o que viabiliza outras coisas, como um salário maior, levar conforto para sua família, poder colocar o seu filho em uma escola que você escolha, ir a um restaurante e escolher o prato sem ter que olhar pela coluna do preço. Quem aqui já foi para um restaurante e escolheu o prato pela coluna do preço? E quem já deixou de se presentear com algo que merece porque não conseguiu avançar na carreira? Isso acontece porque te falta algo que é muito importante, que é uma comunicação melhor, uma comunicação assertiva. Essa falha na comunicação impede várias coisas que nós vamos conversar ao longo do tempo. E o que eu quero te falar aqui para você é que eu acredito que mudanças acontecem rápido. Mudanças relevantes na vida acontecem rápido. Então, eu proponho desenvolver essa comunicação que vocês precisam para viver o que vocês desejam em 60 dias. Mas aí você pode falar assim: "Ah, Júlio, eu quero me destacar em 60 dias, mas na boa, é bom demais para ser verdade. Até parece que eu que estou aqui há tanto tempo na minha carreira, sabendo que comunicação é um problema, tentando me desenvolver, correndo atrás de ajuda, e isso não aconteceu até agora. E você vai me entregar isso em 60 dias? Para que a gente possa avançar, eu quero te mostrar essas histórias. Você tinha colocado como objetivo trabalhar em uma grande empresa, porque eu sei que é mais, não que seja necessário, mas é mais provável de surgirem mais oportunidades que você consiga trilhar uma carreira. Quando você chega e você não encontra esse plano de carreira, que é a realidade, eu acho que da maioria das empresas, poucas vão ter, e como é que você desenvolve uma metodologia para você conseguir crescer apesar disso, que isso não seja um limitante. Eu me senti preocupado, né, que eu comentei um tempo, onde eu ia colocar energia para atingir esse objetivo, então eu acredito que o método ajudou muito nisso. Ah, não tem plano de carreira? Cara, não tem problema, não tem plano de carreira, mas se você seguir esse método que você vai conseguir ter resultados, mas tem que seguir, graças a isso deu resultado. Para o tempo até me tornar analista pleno foram 8 meses. Para eu chegar à vaga de líder, aí foram mais 5 meses. E da de vaga de líder para coordenador, teve mais um intervalo de, se eu não me engano, de 6 meses. Foi fantástico. Sim, eu nem me enxergava com uma oportunidade de crescimento dentro da empresa que eu estava. Na época eu estava ganhando em torno de 1.500, 1.800 com alguns benefícios, né? Então eu comecei a me interessar para ir para um cargo de gestão, que é a área que eu estudo também, eu faço gestão de recursos humanos, numa outra empresa, porque ali eu não via perspectiva. E aí foi quando eu encontrei ele, a gente começou esse acompanhamento e eu consegui crescer dentro da empresa que eu já estava, eu não precisei sair de lá. Então, hoje é um trabalho de fato inteligente, né? Não é aquele automatizado, no automático. Hoje eu estou como gerente administrativa, né? O salário dobrou, né? Por mais que eu tenha mais responsabilidade, hoje eu consigo ter uma rotina, digamos que mais tranquila, porque é como se hoje eu saí 100% do operacional, né? E aí hoje eu trabalho estrategicamente. Já depois dessa promoção, eu já recebi uma outra proposta, né, que é ajudar na gestão de uma outra clínica, que é a clínica do Ceará, num outro estado. Já teve esse avanço, e eu acredito que daqui um ano, de repente eu já vou estar em outros estados, de repente eu já posso estar lá em São Paulo. Então, assim, tá sendo um processo de crescimento, assim, bem efetivo e não tão demorado, né? Diferente de tudo que eu pensei há 6 meses atrás. Essas são apenas algumas histórias de várias pessoas que eu ajudei a se destacar com essa metodologia, que eu vou te mostrar agora. Mas eu imagino que agora você esteja interessado e se perguntando: quem é esse cara aí para me falar tudo isso? Bom, eu sou o Julerdi, casado com a Fabi, pai da Alice e do Rafael, que eu amo muito porque família é um dos meus principais valores. Eu sou de Brasília e me formei em administração de empresas pela UNB, a Universidade de Brasília. Quando eu entrei no meu primeiro estágio em uma empresa de telefonia, eu era muito elogiado pela minha líder e eu tinha um sonho. O sonho de ser efetivado, mas eu também tinha muito medo de perguntar para ela se e quando isso aconteceria.
porque eu acreditava que ela não ia gostar dessa pressão. E eu sabia que eu tinha que chamar a atenção e eu tinha vontade de conseguir isso, mas eu travava quando eu estava numa sala ou numa reunião com os chefes da empresa. Eu era tímido e inseguro demais para correr o risco de falar alguma coisa, alguma bobagem e passar vergonha. E eu queria muito ser efetivado naquela empresa, mas eu acabei ficando calado e estagnado até o final do contrato. Aí depois disso, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha para descobrir o que tinha de errado comigo. Eu me empenhava tanto, eu fazia o serviço que era de um analista, que era muito mais do que a minha função de estagiário, e eu era bastante elogiado. Mas, por não saber me comunicar bem, eu perdi aquela vaga. E com o tempo, caiu a ficha que o meu problema estava na falta de uma comunicação assertiva. E fica aqui comigo que eu já vou te falar o que eu fiz para mudar isso. No meu primeiro trabalho como líder, eu não era esse líder seguro que eu sou hoje. Eu quase fui engolido por uma equipe. Eu passava, eu dava bom dia e ninguém me respondia. E isso aconteceu por vários dias, até que eu resolvi tomar uma atitude. Mas calma, antes de agir, eu me preparei. Eu planejei como é que seria a minha comunicação, eu fui lá e eu dei um basta. E depois desse dia, quando eu usei essa técnica e que eu vou ensinar aqui para vocês, eu ganhei a equipe. Inclusive, eu virei amigo, eu passei a frequentar churrascos, ser convidado para visitar a casa deles. E daí, eu comecei a me destacar na empresa junto com a minha equipe. E a partir daí, tudo mudou. Eu passei a usar estratégias e técnicas em todas as comunicações que eu fazia. Eu passei a fazer tudo de maneira intencional, porque carreira é um jogo de estratégia e nada pode ser por acaso para quem quer crescer. O resultado é que eu fui promovido 4 vezes em 3 anos na Ambev e depois 3 vezes em 2 anos e 2 meses na Brasal Refrigerantes do Sistema Coca-Cola, chegando a executivo com uma equipe de mais de 300 pessoas e vários reconhecimentos, como o de melhor coordenador regional de produtividade da Ambev em 2010 e também a área com a maior nota da Brasal quando ela foi eleita em 2021 como a empresa mais incrível para se trabalhar no Brasil pela pesquisa FIA e UOL. E na Coca-Cola, a minha performance foi tão grande que, além de ser convidado para o comitê estratégico com os diretores da empresa, eu ganhei como presente ser mentorado por um deles. Agora imagina você ser reconhecido como um potencial na empresa e colocarem um diretor para mentorar você. Se eles fizeram isso, é porque pensaram, esse cara tem potencial para ser diretor um dia, concorda? E eu evoluí ainda mais rápido na minha carreira. Tanto que depois disso, eu tive o privilégio de ser chamado novamente, mas agora para ser mentor de outros líderes. Eu passei oficialmente a ser uma referência para desenvolver pessoas na empresa. E eu mentorei alguns líderes e ajudei vários outros que me pediram conselhos, porque eles queriam melhorar a comunicação e conseguir se destacar para serem promovidos. E com essas experiências eu aprendi muito sobre como ensinar a ter uma comunicação assertiva numa empresa, não só para você se comunicar melhor com os outros, mas também para você se destacar e ser promovido com a comunicação certa. E o número de pedidos de ajudas só crescia, porque a comunicação é o maior problema de toda empresa. Que toda empresa enfrenta isso, porque as empresas são feitas de pessoas e os relacionamentos, eles têm muitos ruídos, desgastes, conflitos de interesse, ego, arrogância, timidez, várias outras coisas que geram desgaste entre as pessoas e vários prejuízos para os negócios. Então, eu resolvi formalizar o meu método, um passo a passo, que eu uso e que ajudou tantas pessoas a transformarem a sua comunicação rapidamente para terem a carreira que elas sempre sonharam, com promoções e os resultados que elas desejam. Bom, se esse passo a passo servia para mim e para quem trabalhava comigo, com certeza ele ia funcionar para outras pessoas que não tinham acesso a mim, mas que também buscam a mesma coisa. E eu percebi que os desafios que todos traziam para mim eram sempre os mesmos. E por isso, no início de 2019, eu decidi começar a compartilhar na internet conteúdo com respostas para alcançar muito mais pessoas como você. E isso ajudou muita gente. E sabe o que aconteceu? Algumas começaram a pedir para me contratar como mentor. E eu me interessei muito. Mas antes de partir por esse caminho, eu busquei mais especializações, formação em análise comportamental e em mentalidade e em tudo que é preciso para orientar cada vez melhor. Eu continuo
trabalhando como executivo numa equipe, numa grande nacional, uma equipe enorme, grandes responsabilidades, mas virou uma missão do meu coração ajudar pessoas a terem uma comunicação assertiva, porque isso transforma a carreira e também a vida de todos que aplicam o método. E eu acredito que todo mundo que tem potencial e ambição merece ser promovido. E eu acho um absurdo a pessoa não crescer, perder o prazer pelo trabalho ou até ser demitido, porque não sabe se comunicar direito. Então virou uma causa minha e é por isso que eu estou aqui agora e eu vou compartilhar com você o ciclo de erros com 4 estágios do profissional que não consegue a promoção na carreira. E depois que eu descobri isso e eu e os meus mentorados paramos de errar e começamos a evoluir. Foi assim que aconteceu. Antes de explicar como se destacar em 60 dias para ser promovido, eu quero te mostrar por que a maioria das pessoas não conseguem isso e qual que é o erro delas. Elas estão no que eu chamo de carreira no automático. Isso acontece quando eu tenho vários problemas na carreira, por exemplo, tenho dificuldade de cobrar as pessoas sem me tornar o chato da empresa, ou quando as pessoas me entendem mal e dizem que eu sou grosso na maneira que eu falo, mas eu não fiz nada demais. Ou ainda, quando eu tenho que falar nas reuniões ou tomar decisões, mas eu tenho muito medo e acabo não fazendo nada, porque eu não quero ficar marcado pelos meus erros. Quando tudo isso e outros problemas acontecem, o profissional deixa de sentir prazer com o dia a dia e para o trabalho começa a ser um sacrifício. A segunda é o pior dia e a sexta é o melhor dia da semana e por aí vai. E ele percebe que a carreira está estagnada, se sente invisível ou só mais um CPF que pode ser substituído a qualquer hora. E nessa hora começa o ciclo do automático. O primeiro estágio é: a culpa não é minha. A minha carreira não se desenvolve e eu me sinto estagnado e sem oportunidades. Mas não é porque eu não me dedico e não cumpro as minhas responsabilidades. Porque eu faço e faço bem. Eu me esforço, eu sou elogiado, mas o meu chefe que é o problema. Ele não confia em mim e não me promove. Ele não me dá oportunidades para mostrar que eu dou conta. Ou então, é a empresa que não tem um plano de carreira. E por isso, eu não sei o que eu preciso fazer para ser promovido. E aí eu fico aqui, vendo o tempo passar, ficando mais velho e torcendo para alguém gostar de mim, perceber que eu tenho potencial para me dar uma promoção. A culpa pode ser também do país, que passa por uma crise e por aí vai. Não faltam culpados que tornam a minha carreira um sofrimento, mesmo que eu me dedique muito à empresa. O que acontece nesse estágio é que quando eu afirmo que a culpa não é minha, e sim de pessoas ou coisas alheias à minha vontade, eu estou dizendo o seguinte para minha mente: fica tranquila, a nossa parte nós fizemos, não depende da gente. E assim, sem perceber, você fica como um barco à deriva e à mercê da vontade da maré, ou seja, da sorte. E esse lugar que não é o que você deseja acaba sendo confortável, porque essa situação não te provoca a assumir o controle e resolver o que é preciso pela sua carreira. Ela literalmente está na mão dos outros. E esse é um erro que as pessoas que crescem e que são promovidas não cometem. Elas têm uma comunicação assertiva, planejamento e ferramenta para conquistarem o que desejam, independente dos fatores que não controlam. É claro que os fatores externos podem facilitar ou dificultar o caminho, mas quem cresce não deixa que isso defina se elas vão ou não chegar onde querem. E tem uma história que é ótima, que ilustra bem isso. Quando Bill Gates fechou o primeiro grande contrato da Microsoft, ele estava na sede da IBM Computadores, que era uma das maiores empresas de tecnologia da época. Ele conseguiu marcar uma reunião e estava determinado a ter a IBM como cliente, porque isso ia mudar a vida profissional dele. E a IBM já era uma gigante na fabricação de computadores, mas o sistema operacional daquelas máquinas, ou seja, a cara do computador para os usuários, ela era muito complicado. Tinha que ser um nerd avançado em tecnologia para usar bem aquela máquina. E esse era um problema. Na reunião, o pessoal da IBM perguntou para o Bill Gates o que ele tinha para eles e ele não tinha absolutamente nada. Nada para esse problema. O que as pessoas com comportamento que não promovem costumam fazer nessa hora é assim: poxa, se tivessem dito antes que esse era o problema, eu teria dado um jeito para ter uma solução. Mas vocês só falam agora e assim eu não consigo trabalhar. Agora, o que as pessoas com comportamento que promove fazem, e o Bill Gates também fez, sabe o que é? Ele disse que ele tinha a solução pronta e que ele apresentaria em poucos dias. Mas lembre, ele não tinha nada. Sabe o que ele fez? Ele não ficou lamentando o azar dele. Ele se comprometeu e deu um jeito. Ele assumiu a responsabilidade, encontrou um desenvolvedor da região que tinha um sistema operacional no estágio inicial,
mas que tinha potencial. Ele comprou os direitos por um valor pequeno em relação ao contrato que ele estava fechando com a IBM, que era uma gigante. E esse foi um dos passos mais importantes da gloriosa história da Microsoft, que você inclusive pode assistir no filme Piratas do Vale do Silício, que eu recomendo. Perceberam o que eu quero dizer? Quem quer fazer a carreira dar certo não fica parado porque algumas coisas que eles não controlam não estão dando certo. Isso é um erro. E aí, nós vamos para o segundo estágio, que é ok, a culpa é deles, mas a carreira é minha e eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou aguentar isso por muito tempo, senão eu vou acabar surtando. Nessa hora, a pessoa pensa, eu vou tomar uma providência para mudar isso, mas eu não sei o que e nem por onde começar. Eu preciso pensar mais um pouquinho. E aqui aparece um grande problema, que é procurar alguma coisa que possa ajudar na carreira, mas como o leque de opções é enorme, a pessoa acaba escolhendo um curso que está na moda ou que todo mundo fala que é bom. Só que faz isso sem estratégia, porque na verdade nunca parou para definir exatamente onde quer chegar na carreira e porque esse objetivo é o que faz sentido para ela. E aí, sem ter um alvo específico para a carreira, é impossível fazer um planejamento estratégico que mostra em que vale a pena se desenvolver e o que é apenas distração e perda de tempo ou de dinheiro. Esse é um erro que quem quer se destacar e crescer não pode mais cometer. Eu me lembro de outro caso que explica bem isso. Eu sempre gostei de planejar minhas viagens. Eu curto mesmo ficar na internet pesquisando o que tem de bom, onde eu vou, eu começo a programar as possibilidades para ganhar tempo no lugar e etc. Mas nem sempre as pessoas que viajam comigo também curtem isso. Muito pelo contrário, geralmente. Eu chego todo empolgado, querendo mostrar o que eu descobri e a minha esposa diz assim, tá bom, eu confio na sua escolha, vai. Aí por conta disso, uma vez eu acabei entrando na onda e eu não fiz um plano para uma oportunidade. A gente tinha viajado para os Estados Unidos e a gente foi para Disney, que fica na cidade de Orlando. Na volta para o Brasil, o nosso voo era em Miami, que é uma cidade que fica a mais ou menos 3 horas de Orlando. Aí por conta disso, nós passaríamos um dia em Miami. Aí eu logo pensei, show, vamos conhecer alguma coisa, porque todo mundo fala bem dessa cidade, né? Mas eu não fiz um plano, eu entrei no modo do pessoal que estava comigo. Aí no único dia lá, nós acordamos, tomamos café e eu comecei a pesquisar correndo, alguma coisa, na internet mesmo, pelo celular, para pelo menos ter um norte. O pessoal ficava assim, anda logo, bora, para de enrolar, vamos perder o dia. Na pressão, eu acabei cedendo e a gente saiu, com a intenção de ir a alguma praia, em alguma rua famosa, em algum restaurante. Na época, o GPS não era o Google Maps ou o Waze, era um bem menos moderno. Resultado, a gente rodou o dia todo, perdido igual barata tonta. Inclusive, em alguns lugares bem estranhos que eu confesso que a gente ficou até com medo. Quando ficou a noite, a gente não encontrou nada, nenhuma praia, nenhuma rua famosa, perdemos o dia, compramos comida em loja de conveniência e foi essa minha experiência em Miami. Esse dia me marcou demais. Eu nunca mais vou para um lugar sem um plano. E esse é um grande erro. Não ter um objetivo específico vai te fazer ficar rodando muito e não chegar a lugar nenhum. E aí pronto, começa o terceiro estágio, que é bem assim. Agora eu estou fazendo ainda mais a minha parte, eu estou pagando preço. Eu já estou acompanhando alguns especialistas, o material que eles disponibilizam, eu até já comecei um curso, que eu achei bem interessante. Mas a vida é tão corrida, né? Eu vou fazendo quando dá e uma hora eu termino. Vai dar certo. Aqui eu vejo vários erros. O primeiro, que raramente é um curso estratégico. Geralmente é um curso que a pessoa raramente consegue colocar em prática e só serve para preencher currículo. Além disso, faz num ritmo tão lento e com nível de prioridade na rotina que não é intenso e por isso não gera transformação nessa pessoa. Acaba sendo um conhecimento que ele ou ela sabe que existe, até tem condição de falar a respeito, mas não tem perícia, porque quase não coloca em prática. Seja porque não tem demanda para isso, né, na atividade que desempenha, ou porque não se sente pronto ainda para aplicar. E o pior, leva muito tempo para concluir ou não cumpre todas as tarefas por falta de tempo, como ler livros, fazer os trabalhos indicados, etc. O sentimento de procrastinação fica muito forte nessa hora. Já viu? Quando a gente se inscreve na academia, o professor pergunta o nosso objetivo e passa uma série para ser feita de segunda a sexta, durante 1 hora, sendo que tem uns 20 minutos de aeróbico. Aí a pessoa nem sempre vai de segunda a sexta. E se aquele equipamento tiver com fila, ela deixa para a próxima vez, para o próximo dia. E o pior, fura o aeróbico várias vezes. E não ri, para não entregar que você faz isso, hein? Então, isso não é com a gente, é um amigo da gente, sabe? Mas o ponto é que essa pessoa está na academia, mas o resultado não vem. E nos cursos para carreira é isso que eu mais vejo. Essa experiência faz a pessoa acreditar que não vale a pena investir em outros desenvolvimentos para não perder mais tempo nem dinheiro.
mas não olha para como executou o curso, o quanto se entregou de verdade. E esse é mais um grave erro. Por outro lado, quem prospera mais na carreira tem o costume de estar sempre se desenvolvendo, mas colhe os frutos de cada investimento que faz, porque tudo é intencional e estratégico. E por trás tem um resultado que ele gera, que é o que ele deseja. Cada curso tem uma razão muito clara e um propósito, e ele se dedica com intensidade para ter aqueles resultados. É foco. Por fim, aparece o quarto estágio, que pode ser o fim de uma carreira. Ele é bem assim. Pronto, eu fiz a minha parte, eu fiz os cursos, mas nada mudou. Para mim nada dá certo, mas tem gente que consegue ser promovida. Então, ou o problema sou eu, ou a empresa é um jogo de carta marcada mesmo. Eu tenho que aceitar o que eu tenho e ainda dar graças a Deus para não perder isso. Aqui acontece o erro mais grave. Porque eu gosto de lembrar que planejamento estratégico e ferramentas consagradas de alta performance são muito importantes para uma comunicação assertiva que gera destaque e crescimento profissional. Mas eu sempre reforço que nada disso vai gerar resultado se a mentalidade não estiver fortalecida e potencializando as suas ações. A mentalidade vai potencializar ou sabotar as suas ações. Você já ouviu falar em autossabotagem? É o que acontece nesse erro. Porque a nossa mente recebe muitos estímulos todos os dias, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. São milhares de informações, conversas, tarefas, por aí vai. A nossa mente não tem capacidade de processar tudo isso, senão a gente entraria num colapso mental por estafa. Agora, como é que a nossa mente, que é uma máquina super poderosa, trabalha? Ela é como um rádio e ela sintoniza apenas naquilo que você der o comando e deixa todo o resto passar, para não ter uma sobrecarga de informações que ela entendeu que são desnecessárias a partir do comando que você deu. É o que acontece quando você decide comprar um novo carro ou quando você vai ter um filho. Nesses dois casos, você começa a ver o mesmo carro ou um monte de mulheres grávidas por todo lado na cidade. Não é assim que acontece? Porque agora a sua mente está em sintonia com esse comando. Então agora pensa comigo, em que a sua mente sintoniza quando você chega à conclusão que ou o problema é você ou a empresa é um jogo de cartas marcadas? Ela vai sintonizar com tudo que te mantém exatamente onde você está hoje, para estar em sintonia com esse comando. E isso é exatamente o contrário do que fazem as pessoas que dominam uma comunicação assertiva, que gera destaque e crescimento na carreira. Você pode buscar vídeos de atletas que são grandes campeões em qualquer modalidade. O YouTube está cheio. E você vai ver que pessoas como o Ayrton Senna na Fórmula 1, o Michael Jordan no basquete, Muhammad Ali no boxe, a Marta, jogadora do Brasil no futebol, e qualquer outro grande campeão nunca tem uma comunicação derrotista, que entra em sintonia com o fracasso. Eles sempre declaram claramente que vão vencer, que são os melhores. Eles declaram exatamente os objetivos que eles têm. E essa é uma importante característica de sucesso que você precisa desenvolver se você quer ter resultados diferentes. Pronto, esses são os 4 estágios de uma carreira estagnada. E eu acredito fortemente que você já viveu esse ciclo, ou pelo menos já viu isso bem de perto em pessoas no seu trabalho. E onde é que está o erro? Elas erram na intensidade com que elas realizam suas ações, tudo muito pausado e demorado. E o pior de tudo, elas investiram tempo e energia no que não era o mais importante, atuaram no efeito e não na causa da comunicação que não promove. Agora, você já sabe os erros que você está cometendo na sua comunicação e que travam a sua carreira. Essa é a primeira metade da mudança que vai te destacar em 60 dias para ser promovido. Mas parar de errar não é o suficiente. Você precisa também acertar, e acertar de forma estratégica, de maneira intencional. O que eu quero dizer com isso é que boa vontade no trabalho e cumprir com as suas responsabilidades sem cair nos 4 estágios dos erros que eu te ensinei são o suficiente para ter o seu emprego estável, sem risco de demissão. E mais, você vai ser elogiado pelo seu bom desempenho, o que deve te gerar a expectativa de crescimento e a falsa sensação de que a promoção está mais perto. Mas não, nada disso traz a promoção para mais perto de você. Se o que você busca é apenas manter a vida atual, evitar os 4 erros, isso já garante isso. Mas se você assistiu tudo até aqui, eu acredito fortemente que você deseja sair da sua rotina de sacrifício e longas jornadas de trabalho duro que te afastam da sua família e das pessoas que você mais ama e busca uma promoção para levar mais conforto para eles, certo? Então, você vai ver que estratégia e intencionalidade completam a outra metade que você precisa para a sua promoção. E é isso o que eu vou te mostrar na próxima aula.
porque você precisa saber exatamente o que fazer para se destacar e ser promovido na empresa. Por isso, é muito importante que todos vocês estejam aqui na quarta-feira na nossa segunda aula, porque nela eu vou te mostrar os 3 segredos de comunicação que me fizeram ter alta performance, conseguir destaque e promoção na carreira. Já coloca um alarme no seu celular para você não perder essa aula, que vai estar demais. Eu vou te mostrar o caminho para você assumir o controle da sua carreira com a comunicação certa, para que você também tenha alta performance. Eu garanto que o conteúdo da aula 2 vai ser tão importante para você como foi esse de hoje. Eu te vejo lá. Opa, tenho mais uma surpresa excelente para você. Eu estou tão comprometido com o seu crescimento profissional, com a sua transformação rápida em 60 dias para você ser promovido na sua carreira e conquistar o conforto que você deseja para sua família, que eu quero deixar agora um presente para você, já nessa aula. Você vai clicar nesse botão abaixo e você já vai ter uma ferramenta poderosa para começar a mudar os seus resultados a partir de amanhã. Basta você clicar, responde rápidas perguntas e no final tem a ferramenta e uma aula que eu vou te ensinar a colocá-la em prática a partir de hoje. Chegou a hora de você mudar os resultados da sua carreira. Essa hora é agora. Aproveita esse presente porque a gente preparou ele de coração.